A paz do Senhor, eu sou o pastor Wilson, do Ministério Visando o Reino. Estamos aqui juntamente com o pastor Alvacir para debater a respeito da palavra do Senhor. Também convido a você a visitar nosso canal no YouTube. Vá lá, você vai ver vários vídeos explicando a respeito da palavra. Pastor Alvacir, o que vamos debater hoje? Pastor Wilson, nós temos um tema interessante lá em Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, povo de Roma, lá no capítulo 12, versículo 2, uma passagem bem conhecida, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aqui, pastor Wilson, nós temos 3 níveis de relacionamento do homem com Deus: a boa, agradável e perfeita. Paulo relata essa carta ao povo de Roma e ele bota, nós temos até um quadro aqui atrás, pastor Wilson, que vai trazer para os nossos irmãos poder visualizar boa, agradável e perfeita. Então, quando, pastor Wilson, podemos dizer que o homem está na boa vontade de Deus? Glória a Deus, esse é um assunto que eu gosto muito, que foi o que me deu entendimento à palavra, começou a abrir a minha mente para a palavra, né? Porque há 3 níveis de relacionamento. As pessoas acham que aquele vídeo que nós explicamos o que é uma nova criatura, as pessoas, a maioria, acham que aceitou Jesus, já está tudo... Não, por que eles não recebem todas as bênçãos então? Porque existe essa qualificação que eu devo adquirir no Senhor. É a maneira como que eu vou aplicar a palavra. E a boa vontade de Deus é a fase com que eu estou começando a conhecer e aplicar. Posso dizer assim, pastor Wilson, que quando o povo saiu do Egito, começou a ir para o deserto, ele então começou a entrar na boa vontade de Deus. Com certeza. O que seria essa boa vontade? Seria o estágio que a pessoa sai da escravidão do pecado e entra na obediência da lei do Senhor. A palavra não está nele, por obrigação, isso mesmo. Aí entra a função de servo, no caso aqui? Isso, ele alcança esse nível de servo. O que é o servo? Aquele que faz por obrigação, não é por liberdade, por obrigação. Qual o benefício desse servo? O pão de cada dia. Ele é limitado Por isso que ele ganhava o maná aqui? Sim, ele recebia, a porção dele era o maná, mas ele não podia pegar, estocar. Era todos os dias, exceto, claro, na sexta-feira, né? Eles pegavam a porção do sábado junto. Mas se pegasse, não valia, ele apodrecia. Então aqui também nós temos a nuvem e o fogo também dirigindo o povo, que conduzia o povo. A nuvem e o fogo, representando a nuvem como uma palavra que ainda não é real, mas está em forma ainda sólida, como nuvem, porque nuvem ela vai se transformar em água, ela Sim. Não é uma palavra ainda, ela é algo em estado sólido, está se fazendo a palavra se realizar. Ela tem o conteúdo da água, mas ainda ela não consegue matar a sede por completo, porque ela está em forma de nuvem. Quer dizer, ela está se formando para se jorrar essa água. Isso é a função da nuvem e da proteção, né, dos intempéries. Porque quando por mais fragmentado que seja a palavra que eu começo a compreender, já me traz um benefício. Então, em Números 31, também fala que a água iria trazer um estado de purificação. O fogo também traz a purificação, né? Por isso que o fogo também conduz o povo aqui. É representado pelo fogo. Aquela coluna de fogo também ia na frente, trazendo não só iluminação, mas também representando pela purificação. Eu sempre uso falar do fogo como transformação, né? Porque o fogo ele transforma. Então, o que ocorre? O que quer dizer isso ali? Que o mínimo que eles começaram a conhecer a palavra, já começou a mudar um procedimento deles, mesmo que por obrigação. Eles tinham que abandonar as práticas do Egito, né, que o Egito representa o pecado,
eles tinham que abandonar essa prática e começar, mesmo que por esforço, a exercer as leis do Senhor. Já traz uma transformação. Mas o que seria esse esforço? Porque nós estamos falando de servo aqui. Sim. De servo. A gente tem também como corpo aqui. Mas o que seria essa obrigação? Um exemplo podemos citar como exemplo da ira, pastor Wilson, quando uma pessoa tem esse governo dentro dela e ela luta para que esse governo não venha a produzir atitudes fora do padrão de Deus. Então ela vai agir dentro dessa palavra na boa vontade de Deus, que seria o quê? O que eu não posso fazer dentro da ira? Eu não posso praguejar, não posso murmurar, não posso lançar palavra de maldição, porque eu vou estar pecando. Então, a boa é eu não praticar o pecado. Você sofrer afronta, né? Te vem aquela surge a vontade para fazer o erro, mas você não deseja, não perde o equilíbrio, você está fazendo por esforço. A sua vontade, ela é de fazer o erro, mas pela palavra que você está aprendendo, você se segura. Aí você não pecou. Então quer dizer, se ela pecar, ela volta para o Egito. Ela volta para o Egito. Então, o processo do deserto é não pecar. Sim, é eliminar o pecado. Aí, eliminando o pecado, ele consegue produzir uma boa vontade a Deus. Sim, ele já está tendo uma produtividade para Deus, porque ele já abandona o pecado, e para abandonar o pecado é só conhecendo as regras de Deus, porque na verdade as regras que vão apresentar o que é o pecado, mas ele conhecendo as regras, ele vai vivenciá-las, mesmo por obrigação, porque antes, nesse exemplo que o senhor deu, ele queria soltar os cachorros, falar alguma coisa, desabafar, mas como ele aprende a lei de Deus, ele retém a vontade de fazer isso. Então, quer dizer, ali ele já está fazendo, vai receber de benefício a boa vontade de Deus. Muito bem, pastor Wilson. Nós temos aqui também uma representação da perfeita. Nós temos agradável, mas agradável eu vou deixar por último, pastor Wilson. Vamos falar da perfeita primeiro. Por que da perfeita primeiro? Para que os ouvintes entendam a boa e a perfeita. Eles vão naturalmente entender o que é agradável. Vai ficar mais fácil de entender. Amém? O que é estar na perfeita vontade de Deus? Aqui eu estou na boa, como servo. E como filho, eu estou na perfeita vontade de Deus. O que isso quer falar? Qual é a diferença? A diferença é que aqui, a minha vontade ainda está escrava do pecado, mas o meu corpo não está exercendo a ação do pecado, e sim a lei de Deus. Por isso que nós chamamos aqui de lei na pedra. Eu estou fazendo por esforço. Quando eu chego a exercer naturalmente essa lei, que eu trouxe ela para o meu entendimento, eu passo a ser filho. O filho tem a mesma atitude que o pai. Aí o mal não vai me influenciar. Então, aqui no início, na boa, até a ira incitava dentro dela e ela tinha vontade de produzir o pecado, mas ela conseguia se conter. O sangue subia, mas ele se continha. E na perfeita, quer dizer que ele não vai nem se irar. Ele não vai revidar, não vai ter nem vontade de proferir isso. Sim, na primeira aqui, a própria Bíblia diz em Efésios, né? Ireis, mas não pequeis. Na perfeita, ele vai ter aquelas ações assim que ele vai olhar, as coisas não vão atingir. Ele vai conseguir. O que Cristo falou para o pessoal? Pai, perdoe, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ou quem sabe vão levar ou dar um tapa na face, oferece a outro. Quer dizer, não vai ter mais o governo do adversário incitando ele. A vontade dele foi restituída em Cristo. Quer dizer, não vai haver a vontade de fazer o erro. Para que você entenda, você que não tem problema de furto, você vai olhar para as coisas, não tem aquela vontade te incitando, te influenciando para você roubar. Quando você olha para as coisas, naturalmente, você vai olhar, é coisa de valor, tá, acha bonito, admira, às vezes, poxa, eu podia ter, mas sem o desequilíbrio, aquilo não vai te atingir. Até na lei do adultério, nós
falamos tanto, né, pastor Wilson, que é um exemplo tão fácil de entender, que quando a maldade e a malícia ainda está dentro da pessoa, é porque ela não está dentro da lei perfeita de Deus, não está dentro dessa perfeita vontade de Deus. Quando ela tira a maldade e a malícia, a sua mente ficou pura, aí ela entra dentro da perfeita vontade de Deus, que ela reconcilia-se com Deus de novo, quer dizer, torna-se um com o Pai. Sim. Aí ele tem vida. Aí é a vida. Aí tem a presença, Porque aí que Deus faz presente. Ele vai estar andando em espírito. Ele vai estar andando pela palavra, porque a palavra é espírito. Ele vai estar, aí sim, ele vai estar andando pela palavra. Aí ele de fato está batizado nas águas, quer dizer que a água está nele. Aí quer dizer que ele volta do projeto original de Deus, ele volta para o Éden. Volta para o Éden. É essa simbologia que o Aí Éden Deus representa. começa a fazer morada nele. Porque o que é Deus fazer morada? A palavra de Deus está nele, está no entendimento. Aí Deus mora nele. E ele vai ter a fartura, no caso? Aí a abundância? Com Porque certeza. a palavra gera isso? Com E ele certeza. se torna filho. Aí sim é filho. Por quê? Porque o que é um filho, como sempre nós explicamos nos vídeos? Filho é uma atitude. Eu vou ter que atitude? A do meu pai, do princípio. Qual é o princípio? É Deus que criou todas as coisas perfeito, Ele é o perfeito. Então esse é o princípio perfeito. Quando eu ajo nesse princípio, eu sou filho, senão não. Então quer dizer que nós falamos aqui do servo, da boa, aqui ele começa no caminho, e aqui ele já está na vida. Sim. E entre meio aqui ele tem a verdade. Sim. Então vamos tentar entender esse processo aqui, que nós também falamos muito sobre o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo dentro do tabernáculo. Nós vamos tentar falar sobre a agradável e perfeita de Deus. Agradável a vontade de Deus aqui. O que seria essa agradável vontade de Deus, pastor Wilson? Porque nós temos aqui a boa, aqui no meio nós já estamos na agradável e aqui nós estamos na perfeita. O que nós podemos falar para os irmãos? Só para os irmãos entenderem o que é o caminho. O caminho é as regras. O que é a verdade? Eu entender essas regras. E o que é a vida? Eu executar essas regras. Então, quando eu estou começando a entender, já passo a entender, eu já começo a ser agradável a Deus. Por quê? O que é uma pessoa que entende? Aquela pessoa que já faz por espontaneidade. Ela não faz mais por obrigação. É o que Cristo falou para os discípulos. Agora vocês não são mais servos. Agora vocês são amigos. O amigo sabe o que o outro vai fazer. Ele compreende porque ele já tem entendimento. A verdade, ele está falando de começar o entendimento das regras. Por isso que ele diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, eu conheço o caminho, e eu entendo o que é o caminho, eu não vou me perder. Se eu vou para um lugar, eu conheci o caminho, eu entendo. Pode vir embaraço que for, mas eu sei aonde eu vou chegar, porque eu entendo o caminho. Então aqui ele torna-se amigo. Sim. Lá servo, aqui amigo, aqui ele consegue chegar na posição de filho. Isso. Existe uma passagem na Bíblia, pastor Wilson, que Jesus pregando para o povo, e juntamente com os discípulos, ele pregou uma passagem dura, e todo o povo acabou se debandando, indo embora. E ele chegou para os discípulos e disse assim, vós também quereis ir? Perguntou, vocês também não vão? Ele falou, aí o que Pedro falou? Ele disse, não, Senhor, só tu tens palavra de vida. Porque Pedro compreendeu, daí ele disse para o Pedro, não foi tu que revelaste, foi o meu Pai, né, o Espírito Santo que te revelou. Então daí aqui ele disse, então, segue. No início ele tinha dito vinde. Sim. Vinde, aí quando ele disse aquela palavra dura, todo mundo, a maioria deles se debandaram. Ele chegou para os discípulos e disse, vocês também querem ir? Ele disse, não, nós vamos te seguir. Então, o que simboliza se segue? Aprender, entender, compreender. Como é que eu vou andar num caminho se eu não entendo? Às vezes a gente olha para as pessoas, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem que entender o que está falando isso. Quando ele está falando a verdade, você está entendendo o que é que você tem que fazer, quais ações que você tem que fazer. Então a peregrinação do povo de Israel, pastor Wilson, nós falamos aqui no deserto eles estão na boa. Aqui, quando eles entram com Josué na terra prometida,
eu já passo para agradável. O que essa terra prometida está dizendo para os ouvintes que estão nos assistindo aí? O que seria essa conquista? Porque estava cheio de inimigo naquela terra. Eles tinham que expulsar aquele inimigo, conquistar aquela terra e daí receber a herança. Seria ali a terra prometida, ele está falando da conquista, de expulsar os governos. Quais os governos estão hoje na nossa mente? Nós temos o vídeo sobre as iniquidades, que é a ira, a inveja, a avareza, a gula, a luxúria, a preguiça e soberba. São 7, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 em diante, está falando que eles tinham que expulsar. E hoje não é diferente para nós. O que faz você errar? O que faz você estar fora do padrão de Deus? É as normas que você executa errada. Por quê? Porque está gravado em ti. Quando eu começo a conhecer o caminho, e eu começo depois a entender, o segue, tudo está falando tudo a mesma coisa aqui. Mas, pastor Wilson, e por que o anjo aqui? Aqui tinha a nuvem e o fogo, aqui tem o anjo, e aqui tem a presença. O anjo está se referindo que uma palavra que eles estão praticando por obrigação, que o anjo ia na frente, e deu um determinado ponto, Deus disse, agora o anjo não vai mais com vocês, eu vou com vocês. Aí já é a presença. É a presença que está dentro, acaba se encarnando essa palavra dentro dele, essa palavra torna-se carne, e a própria presença dele está indo com essa pessoa, com esse ser. É que a palavra, ela começa, aqui o anjo é o entendimento. O que é esse entendimento? A palavra já te esclarece, ela vai na frente. Por quê? Quando você tem um esclarecimento, você veja já adiante. Qualquer coisa que você entende, você olha, você já vê se tem algum engano, se tem algum erro. É tão simples quando você tem um entendimento, que você observa, não, isso é assim, assim, assado. Cada um, no entendimento que você tem de algo, você observa. Vamos supor, fazer um café. Se alguém fazer errado, você já sabe que não é, porque você tem entendimento. Então, esse entendimento, ele vai sempre na sua frente. E quando eu tenho a presença, aí esse engano mesmo desaparece por vez. Muito bem, pastor Wilson. Então, quer dizer que essas brigas acontecem tudo na alma. Na alma. E essa aqui no espírito. Daqui para lá, sim, aqui no corpo, aqui na alma e no espírito. Então, quando Deus disse para Moisés construir o tabernáculo, a alma representa o lugar santo. Sim. E o espírito, o lugar santíssimo. E o corpo no átrio. Quando Deus mandou Moisés fazer o lugar santo, o lugar santíssimo, por isso que ele mandou fazer os dois juntos. Sim. Quer dizer, quando eu restauro a alma... O que Jesus falou? Ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, ele tem que restaurar a alma. Por isso, o que Cristo veio nos trazer é essa condição aqui, de restaurar a minha alma. Porque essa condição aqui antes, eles conseguiam fazer com os animais. Eles eliminavam o pecado, eles cobriam o pecado. Agora aqui eu vim limpar a minha alma. Cristo deu a condição de eu limpar a minha alma, de eu chegar na posição de filho. Aí aqui que nós conseguimos andar então em espírito, porque nós estamos praticando a palavra, vivendo a palavra está dentro de nós, a palavra já se encarnou, a palavra já deu vida, e a própria palavra, ela é espírito. Sim. E eu vivendo a palavra, eu estou vivendo em espírito. Com certeza. Mas vivendo com a palavra no entendimento. Esse que é o detalhe. Que você não tem sombra de dúvida. Tudo está bem claro. Por isso que ele diz que ao sol do meio-dia, ele está se referindo àquele que tem esse entendimento, como o sol do meio-dia, não há sombra nenhuma, não há nada que você não consiga enxergar, tudo está transparente. Ok, pastor Wilson, mais um vídeo então realizado. Continue nos acompanhando no nosso canal e que Deus os abençoe. Amém.